Olá, alunos, tudo bem? Então, iniciando nossas atividades aqui no Teams, nessa nossa primeira quinzena, eu irei postar uma videoaula com a revisão dos conteúdos que nós tivemos em sala de aula. Então, nessa aula de revisão, eu vou retomar os principais pontos dos conteúdos que nós vimos até o momento em sala de aula. Então, assistam a videoaula, anotem as dúvidas que vocês tiverem e no horário que seria a nossa aula presencial, eu estarei online no Teams, na nossa equipe, para tirar as suas dúvidas. E não se esqueçam também, depois de realizar a tarefa que também estará postada na nossa equipe do Teams. Vamos lá? Olá! Então, conforme eu falei para vocês, agora nós teremos uma revisão do conteúdo que nós tivemos em sala de aula. Então, quais foram os conteúdos que nós tivemos em sala de aula? Nós tivemos, primeiramente, a definição do que é uma solução, soluto e solvente. Vimos também o coeficiente de solubilidade e curva de solubilidade. Depois, nós vimos a classificação das soluções em saturada, insaturada e supersaturada. Concentração das soluções, propriedades coligativas e, por fim, nós vimos termodinâmica de sistemas gasosos. Então, a partir de agora, eu vou recapitular os principais pontos das aulas que nós tivemos. Primeiramente, aqui nós tivemos uma aula de solução. Então, o que é uma solução? A solução, ela é uma mistura homogênea entre duas ou mais substâncias, sendo que uma mistura homogênea é aquela onde nós visualizamos uma única fase. E a solução, ela é formada pelo soluto, que é a substância que está dispersa, e pelo solvente, que é a substância que dispersa, ou seja, é a substância que dissolve o soluto. Então, vamos ter o exemplo de uma solução formada por água e sal, onde a água é o meu solvente e o sal é o meu soluto, sendo que a água dispersa, ou seja, ela dissolve o soluto. A água, ela é tida como o solvente universal. Por quê? Porque ela dissolve uma grande quantidade de substâncias, mas nós também temos outros tipos de solventes. Nós vimos também o coeficiente de solubilidade. Ele é o quê? Ele é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura ou pressão. O que é mesmo o coeficiente de solubilidade? Então, por exemplo, eu falei aqui que o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é que 13,3 gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, o que o coeficiente de solubilidade me informa? Ele me informa a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma quantidade de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Lembrando que esses valores são valores tabelados, ou seja, são valores conhecidos. Então, qual que é a informação que eu tiro desse coeficiente de solubilidade? Então, se eu pergunto assim para vocês, qual que é a quantidade de sal que será dissolvida em 200 gramas de água? Você tem que utilizar o coeficiente de solubilidade para obter essa informação. Então, o coeficiente de solubilidade, ele me falou o quê? Que 13,3 gramas de nitrato de potássio se dissolve em 100 gramas de água. Eu quero saber o quanto de sal que se dissolve em 200 gramas de água. Então, eu monto uma regrinha de 3. Então, 13,3 gramas de nitrato de potássio é igual a 100 gramas de água. Da onde que eu tirei essa informação? Daqui do coeficiente de solubilidade. Eu quero saber quantos gramas de nitrato de potássio se dissolve em 200 gramas de água. Lembrando que quando eu monto uma regra de 3, então nitrato embaixo de nitrato, água embaixo de água. Informações referentes ao nitrato de potássio ficam do mesmo lado e informações referentes à água ficam aqui também do mesmo lado. Eu não posso misturar essas informações. Montei a minha regra de 3, faço aqui a minha multiplicação em cruz, então eu tenho que 13,3 vezes 200 é igual a 100 vezes x.
Aí eu tenho que 2.660 é igual a 100x. X é igual a 2.660 dividido por 100. Fazendo a conta, eu vou chegar que x é igual a 26,6 gramas de nitrato de potássio. Ou seja, se em 100 gramas de água eu dissolvo 13,3 gramas de nitrato de potássio, em 200 gramas de água eu irei dissolver 26,6 gramas de nitrato de potássio. Relembraram como nós fazemos esse tipo de exemplo? Se tiver dúvida ainda, refaça esse exemplo sozinho e se a dúvida ainda persistir, anote e tire essas dúvidas lá no Teams comigo. Vimos também a curva de solubilidade. O que a curva de solubilidade me mostra? Ela mostra aqui a quantidade de soluto, a quantidade de sal em 100 gramas de água em função da temperatura. Então, se eu perguntar assim para vocês, qual que é o coeficiente de solubilidade do sal que está representado nessa curva em 30 graus Celsius? Qual que é o coeficiente de solubilidade em 30 graus Celsius? Como que eu obtenho? Eu vou aqui na temperatura de 30 graus, faço uma linha no 30 graus até chegar na curva. Cheguei na curva, eu faço uma linha aqui no eixo Y. Então, eu tenho o quê? Que o coeficiente de solubilidade é de 40 gramas de sal por 100 gramas de água. Então, a curva de solubilidade, ela me informa o coeficiente de solubilidade. Então, novamente, qual é o coeficiente desse sal a 30 graus Celsius? Vou aqui em 30 graus Celsius, vou até aqui na curva e vejo aqui qual é o valor que dá aqui no eixo Y. Nesse exemplo, eu cheguei aqui em 30 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade desse sal é de 40 gramas de sal por 100 gramas de água. Lembrando que essas informações eu tirei aqui do eixo, tá vendo? Da descrição do eixo Y. Na segunda aula, nós vimos classificação das soluções. Então, nós vimos que uma solução insaturada é uma solução quando a quantidade do soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade. A saturada é quando a quantidade de soluto na solução está no valor máximo indicado pelo coeficiente de solubilidade. E a solução supersaturada é quando a quantidade de soluto na solução é superior ao valor máximo que o solvente pode se dissolver, ou seja, está superior ao valor do coeficiente de solubilidade. E eu também posso identificar as soluções através da curva de solubilidade, lembram? Então, se eu tenho aqui uma curva, então aqui na curva eu tenho a solubilidade do sal em função da temperatura. Os pontos que estão em verde, eles estão o quê? Eles estão abaixo do coeficiente de solubilidade. Lembrando que o coeficiente de solubilidade, ele é representado aqui pela curva, que está em azul. Então, os pontos em verde, eles estão abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, eu tenho uma solução insaturada. Já quando a quantidade do soluto está no valor máximo do coeficiente de solubilidade, ou seja, são esses pontos em azul que estão em cima da curva, eu tenho uma solução que nós chamamos de saturada. Já quando a solução, a quantidade do soluto na solução está acima do coeficiente de solubilidade, que é o que está representado por esses pontos em vermelho, eu digo então que eu tenho uma solução supersaturada, ok? Aqui, gente, eu deixo um link desse joguinho virtual. É um joguinho bem interessante. O nome dele é A Cauda Tem Química. Esse joguinho é um joguinho bem simples, de perguntas e respostas, onde você vai poder recapitular os conceitos de solução. Então, ele vai ter perguntas sobre o que é a solução, vai ter alguns cálculos para vocês fazerem trabalhando com coeficiente de solubilidade. Então, eu sugiro que vocês joguem esse joguinho. Como eu disse, ele é bem simples, ele é bem rápido, mas ele é bem útil para a gente recapitular os nossos conceitos. Então, aqui está o link para vocês acessarem. Eu vou deixar essa aula disponibilizada em PDF. Então, vocês acessem esse link e joguem esse joguinho. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, anotem e depois tirem as dúvidas comigo no Teams na hora em que eu estiver online. Mas joguem esse jogo. Continuando, depois nós tivemos a concentração das soluções.
nós vimos várias formas de calcular a concentração da solução. A primeira forma que nós vimos foi calcular a concentração em massa, onde eu tenho a concentração comum e o título e a porcentagem. A concentração comum, ela indica a relação entre a massa do soluto em um determinado volume de solução. Então, como que eu calculo a concentração comum? Massa do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrando que nós devemos sempre nos atentar às unidades. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo eu falei que a massa está em gramas e o volume está em litros. E isso vai variar de exercício para exercício. A segunda fórmula de calcular a concentração em massa é título e porcentagem, sendo que nessa fórmula de concentração eu tenho a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembrando que a solução ela é formada pelo soluto e pelo solvente. Então, como que fica a fórmula para calcular o título? Massa do soluto dividido por massa da solução. E o que é massa da solução? Massa do soluto mais massa do solvente. Aqui eu já deixei a fórmula aberta para vocês não terem dúvidas. Então, título, massa do soluto dividido pela massa do soluto mais massa do solvente. E como que eu calculo em porcentagem? Eu multiplico o valor do título por 100. Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo para recapitular. Outra forma que nós vimos de calcular a concentração das soluções era a concentração em volume. Então, nós também vimos título e porcentagem em volume, sendo que o título e porcentagem em volume é o quê? É a relação entre o volume de soluto presente na solução e o volume total da solução. Então, qual que é a fórmula? Título é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrando que quando nós trabalhamos com volume, diferente de massa, nós não somamos volume de soluto e solvente. Porque lembra que até na aula eu mostrei os exemplos que a soma de volumes não é exata igual à soma de massas. Então, título é igual ao volume de soluto pelo volume da solução. E como que eu acho a porcentagem? Multiplico o valor do título por 100. E, por último, nós vimos a concentração em quantidades de matéria, que é o mol. Lembram do mol? Mol é quantidade de matéria. Então, a concentração em quantidade de matéria, ela expressa a relação entre a quantidade de matéria e o volume da solução. Então, falei em quantidade de matéria, eu estou falando de mol. Qual que era a fórmula que a gente utilizava? Quantidade de matéria dividido pelo volume, que é mol por litro, né? A unidade de concentração em quantidade de matéria sempre será mol por litro. E aí, eu abri essa fórmula para vocês. A gente fez toda a dedução da fórmula e nós chegamos que eu utilizo essa fórmula aqui, ó. A concentração em mol por litro é igual ao quê? A massa que o exercício me der, dividido pela massa molar da substância que eu estiver trabalhando, vezes o volume em litros. Lembrando que a massa molar é a massa de 1 mol daquela substância. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos para a gente recapitular. Então, aqui, qual o título e a porcentagem em massa de uma solução dissolvendo 20 gramas de sal de cozinha, NaCl, em 80 gramas de sal? Então, primeiro passo, eu vejo qual fórmula eu vou utilizar. Eu estou pedindo título e porcentagem. Então, eu utilizo a fórmula do título, que é qual? Massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. O segundo passo é eu anotar quais as informações que o exercício me fornece. Então, eu tenho que a massa do soluto é 20 gramas. Quem é o soluto? É o NaCl. Então, a massa do soluto é de 20 gramas. E quanto que é a massa do meu solvente? A massa do meu solvente é 80 gramas, porque nesse meu exemplo, o meu solvente é água. O que eu fiz? Tenho a fórmula, tenho as informações que o exercício me deu, eu vou calcular. Ele quer saber o título, então vou fazer a substituição dos valores que eu tenho na fórmula. Então, como que fica?
Ah, gente, aqui eu coloquei a massa da solução. Então, lembra? Aqui no título é massa do soluto pela massa da solução. Então, a massa da solução é a soma dos dois. 20 mais 80 igual a 100 gramas. Aí eu venho aqui e substituo na fórmula. Título é igual a 20, que é a massa do soluto, dividido pela massa do soluto, que é 20, mais a massa do solvente, que é 80. Vou resolver, vou chegar em 20 dividido por 100, vou chegar que o título é 0,20. Então, o título é 0,20. Como que eu faço para obter a porcentagem? Eu multiplico o título por 100. Então, vai ficar 0,20 vezes 100. Eu vou chegar que a porcentagem é 20%. O que isso quer dizer? Que nesse exemplo, essa minha solução, ela é uma solução de 20% de massa-massa em relação ao cloreto de sódio. Quer dizer, então, que nessa solução eu tenho 20 gramas de sódio e 80 gramas de água. Aqui tem outro exemplo de exercício para a gente relembrar como que a gente calcula as concentrações. Então, aqui eu falo assim, uma solução de hidróxido de sódio, ela é preparada pela adição de 40 gramas de hidróxido de sódio em 1000 ml de água. E aqui eu dei a massa molar do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. De novo, massa molar é a massa de 1 mol de uma determinada substância. E aí eu peço para vocês calcularem a concentração em grama por litro. Então, qual que é a fórmula da concentração em grama por litro? É a concentração comum. Então, eu coloco a fórmula. A concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Lembrando que eu pedi em grama por litro. Então, a massa do soluto tem que estar em grama e o volume da solução tem que estar em litros. Então, eu venho aqui e faço a substituição na fórmula. O exercício falou o quê? Que eu tinha 40 gramas de hidróxido de sódio, que é o meu soluto, 40 gramas, dividido pelo volume. O volume aqui eu falei que era 1000 ml de água. Mas cuidado, porque aqui eu pedi em gramas por litro. Então, 1000 ml é igual a 1 litro. Então, fica 40 gramas dividido por 1 litro. Então, a concentração, 40 gramas por litro. Agora, eu quero que vocês calculem a concentração em quantidade de matéria, que é o quê? Mol por litro. Então, aqui eu tenho a fórmula. Concentração, massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, o exercício ele me falou o quê? Que a massa de hidróxido de sódio que eu adicionei para preparar essa solução é de 40 gramas. E o volume da solução, ele falou que eu utilizei 1000 ml de água. Isso é igual a 1 litro. Por que eu converti para litro? Porque a unidade de concentração em quantidade de matéria é mol por litro. E aqui eu preciso calcular o quê? A massa molar. Porque se eu olhar aqui na fórmula, a massa eu já tenho, que é 40 gramas. O volume eu já tenho, que é 1 litro. Falta eu calcular a massa molar. Como que eu calculo a massa molar do hidróxido de sódio? Eu somo a massa molar de cada substância, de cada elemento que eu tenho aqui na fórmula. Então, aqui, NaOH. Quando não tem nenhum número aqui no índice, é porque eu tenho um átomo desse elemento. Então, eu tenho um átomo de oxigênio. Eu tenho um átomo de sódio. A massa do sódio é 23 gramas por mol. Então, 23. Mas eu tenho um átomo de oxigênio. Quanto que é a massa de um átomo? 16 gramas. Mais 16. Mais a massa de um átomo de hidrogênio. Eu falei que a massa de um átomo de hidrogênio é 1 grama. Então, quando eu somo 23 mais 16 mais 1, eu tenho que a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 gramas por mol. Então, aí eu tenho todos os valores para fazer a substituição na fórmula. Então, eu tenho que concentração será igual a massa, sendo que é a massa que eu adicionei para preparar a solução, dividido pela massa molar, que foi essa aqui que eu calculei, somando as massas molares de cada átomo presente nessa fórmula, vezes o volume da solução. Eu falei que o volume era de 1 litro.
Então, fazendo as contas, eu vou chegar aqui 40 dividido por 40, eu vou chegar que a concentração dessa solução é de 1 mol por litro. Dica: refaçam esses exemplos, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas comigo depois lá no Teams. Então, continuando, nós vimos também propriedades coligativas. O que eram as propriedades coligativas? As propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem da concentração de partículas de soluto presentes, mas não da sua natureza. Ou seja, são propriedades que irão depender da concentração de partículas de soluto presente. Então, nós vimos 4 propriedades: a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Vamos relembrar um pouquinho de cada uma delas? A primeira é a tonoscopia, que é aquela propriedade que estuda a diminuição, o abaixamento da pressão de vapor. E o que é a pressão de vapor? A pressão de vapor, então vamos imaginar aqui que eu tenho aqui nessa figura, eu tenho aqui as moléculas de uma substância que está no estado líquido. Conforme eu vou aquecendo essa substância, as moléculas vão passando para o estado de vapor ou estado gasoso. Então, a pressão de vapor, o que é? É a pressão de vapor de um líquido, é a pressão que o vapor exerce sobre o líquido. Então, é a pressão que essas moléculas que já passaram para o estado de vapor irão exercer sobre as moléculas que ainda estão no estado líquido. Aqui eu dei o exemplo desse gráfico, onde era o quê? A relação entre a pressão de vapor e a temperatura. E aqui eu tenho representado 3 substâncias: o etoxetano, que é um éter, o etanol, que é um álcool, e a água. Aí eu também ensinei para vocês como visualizar a temperatura de ebulição nesse tipo de gráfico. Como que eu faço? Qual que é a temperatura de ebulição? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da água. Eu pego a curva e vou aqui no último ponto da minha curva. E eu vejo qual temperatura corresponde. Então, meu último ponto é aqui. Desço até o eixo da temperatura. Quanto que é essa temperatura? 100 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de ebulição da água. A mesma coisa, o etanol. Eu pego aqui a curva, vou aqui no último ponto e desço aqui. E se eu fizesse, nessa aí tivesse mais bem dividida a escala, você ia chegar que a temperatura de ebulição do álcool é de 78,37 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do etoxetano é de 34,6 graus Celsius. Então, aqui eu tenho um gráfico que relaciona a pressão de vapor de diferentes substâncias. Aí eu pergunto para vocês, qual solvente é o mais volátil? Lembrando que o solvente mais volátil é aquele solvente o quê? Que tem uma maior pressão de vapor. Por quê? Se ele tem uma maior pressão de vapor, quer dizer que ele tem mais moléculas aqui no estado gasoso ou no estado de vapor. Então, consequentemente, o mais volátil é o que tem maior pressão de vapor. Então, olhando aqui o gráfico, qual que é que tem maior pressão de vapor? É o etoxetano. Então, resumindo, como que eu sei qual substância tem maior pressão de vapor ou é mais volátil, observando um gráfico desse? É a substância que tem a curva que está aqui, essa curva que está aqui em valores mais altos. Aqui nesse caso é o etoxetano. Quer tirar a dúvida? Pega uma temperatura como referência. Por exemplo, vamos pegar aqui em 20 graus. Qual substância tem maior pressão de vapor? A água, o etanol ou o etoxetano? O etoxetano tem uma pressão de vapor em torno de 400 miligramas de mercúrio, certo? Vimos o efeito tonoscópico. O que é o efeito tonoscópico? O efeito tonoscópico é quando eu tenho a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando eu adiciono um soluto não volátil. Por exemplo, vamos imaginar uma mistura de água e sal. Quando eu adiciono sal na água, eu tenho interações entre os íons sódio e cloreto e as moléculas de água. Então, o que acontece? Quando eu adiciono um soluto não volátil em um líquido, em um solvente, eu tenho interação entre o soluto e o solvente. Tá vendo aqui? Interação entre os íons sódio e cloreto com as moléculas de água. Essas interações
vão dificultar que as moléculas de água passem para o estado gasoso. Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou dificultar essas moléculas passarem para o estado gasoso, eu vou diminuir o número de moléculas que estão no estado gasoso e, consequentemente, eu vou diminuir a pressão de vapor, ok? A segunda propriedade que nós vimos foi a ebulioscopia, que é o quê? É o aumento da temperatura de ebulição após a adição de um soluto não volátil. Então, o que acontece? Quando eu adiciono um soluto não volátil, eu já vi que eu diminuo a pressão de vapor. Se eu diminuo a pressão de vapor, isso quer dizer o quê? Que a energia necessária para que as moléculas passem da fase líquida para a fase de vapor, ela é maior. Então, eu aumento a temperatura de ebulição. Lembrando que quando uma substância entra em ebulição? Quando a pressão de vapor daquela substância se iguala à pressão atmosférica. Então, um exemplo clássico que a gente envolve é a ebulioscopia. Vocês podem até fazer um teste aí na casa de vocês. Coloque uma caneca de água para ferver e quando a água estiver fervendo, vai lá e adiciona sal ou açúcar. O que vocês vão observar é o quê? É que a água ela para de ferver. Então eu pergunto para vocês, por que a água em ebulição ela para de ferver quando você joga sal ou açúcar sobre ela? O que acontece? Então, com base nas duas propriedades que nós já vimos, a tonoscopia e a ebulioscopia. Quando você adiciona à água um soluto não volátil, que é o caso do açúcar ou do sal, você vai fazer o quê? Você vai diminuir a pressão de vapor da água. Isso é a tonoscopia. Tudo bem? Então, quando você diminui a pressão de vapor lá da água, você automaticamente já interrompe o processo de ebulição. Por quê? Porque a pressão de vapor da água não está mais igual à pressão atmosférica, sendo que a condição para o material entrar em ebulição é quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, quando você adiciona o soluto, você diminui a pressão de vapor, a água para de ferver, ela interrompe o processo de ebulição. Isso é devido ao efeito tonoscópico, devido à tonoscopia. E, consequentemente, se você diminuiu a pressão de vapor, você vai precisar de mais energia para que a água volte a ferver. Ou seja, você terá que fornecer mais energia para que a pressão de vapor do líquido se iguale à pressão atmosférica. Então, consequentemente, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, depois que você adiciona o sal ou açúcar na água, você pode verificar que a temperatura em que a água vai começar a ferver não será mais 100 graus, será uma temperatura superior. É a propriedade da ebulioscopia. Então, recapitulando, se eu adiciono um soluto não volátil, um solvente, eu diminuo a pressão de vapor, isso é tonoscopia, e aumento a temperatura de ebulição, isso é ebulioscopia. A outra propriedade coligativa que nós vimos é a crioscopia, que é quando eu tenho a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando eu adiciono um soluto não volátil. Isso acontece por quê? Porque as partículas do soluto, elas dificultam a cristalização do solvente. Exemplo, se eu adiciono uma solução de NaCl 23%, a água, eu posso reduzir o ponto de congelamento da água para menos 21,1 graus Celsius. A água, nós sabemos que ela congela em 0 graus Celsius. Isso quando a água estiver pura. Quando eu adiciono uma solução de cloreto de sódio, quando eu adiciono sal, cloreto de sódio, o que vai acontecer? A temperatura em que a água congela irá diminuir. Isso por quê? Porque as moléculas de água irão interagir com as partículas do sal, com os íons sódio e cloreto, e isso vai dificultar que as moléculas de água cristalizem. Então, a crioscopia é quando eu diminuo a temperatura de congelamento, quando eu adiciono um soluto não volátil. A osmose é aquela propriedade coligativa onde eu tenho a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado em relação à quantidade do soluto, através de uma membrana semipermeável.
sendo que o meio menos concentrado nós chamamos de hipotônico e o meio mais concentrado nós chamamos de hipertônico. Então, aqui eu faço uma pergunta para vocês em relação à osmose. Vamos imaginar que eu tenho uma salada antes de adicionar os temperos, o vinagre, o óleo e o sal. Depois que eu adiciono, depois de algum tempo, você percebe o quê? Que as folhas murcharam. Por que as folhas da salada do alface, elas murcham depois de um tempo, você adiciona os temperos? Isso acontece por quê? Isso acontece devido à osmose. Então, o que acontece é que a água, ela se difunde do meio menos concentrado, que é as células do vegetal, a célula do alface, para o meio mais concentrado, que é a solução onde eu tenho vinagre e sal, que é o tempero. Então, por isso que as folhas murcham. Por quê? Porque elas perdem água. E isso acontece devido ao processo de osmose. Então, a água passa do meio menos concentrado, que são as células vegetais, para o meio mais concentrado, que é o tempero. Então, as folhas murcham porque elas perdem água, certo? E aqui nós temos, então, a última aula que nós tivemos em sala de aula, que foi a termodinâmica de sistemas gasosos. Então, aqui eu apresento as variáveis de estado de um gás. Quais são essas variáveis? Pressão, volume e temperatura. Sendo que a pressão, ela está relacionada à força que um corpo exerce sobre uma determinada área. Quais são as unidades mais utilizadas de pressão? ATM, milímetros de mercúrio e pascal. E aqui eu deixei para vocês, se vocês precisarem, a conversão de ATM para miligrama de mercúrio. 1 ATM é igual a 760 miligramas de mercúrio. Já o volume é uma grandeza que está relacionada com o espaço ocupado pelo gás em determinadas condições de temperatura e pressão. Quais são as unidades de volume mais utilizadas? Litro e metro cúbico. E a temperatura, ela é uma grandeza que está relacionada à agitação das partículas em um sistema. Por que relacionada à agitação? As moléculas, elas não estão paradas. Então, assim como nós, por exemplo, quanto em dias mais quentes, nós ficamos mais agitados. Isso também acontece com as moléculas e com os átomos. Quanto maior a temperatura, maior é o nível de agitação das moléculas e dos átomos. Então, as unidades mais utilizadas de temperatura é o grau Celsius e o Kelvin. E uma informação importante: quando nós trabalhamos com gases, nós utilizamos a temperatura para fazer os cálculos sempre em Kelvin. Então, se o exercício der a temperatura em graus Celsius, tem que converter para Kelvin. E como que eu faço essa conversão? A temperatura em Kelvin será igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício onde vai ser necessário fazer essa conversão. Aqui tem a equação de estado dos gases, que é a equação geral dos gases. O que essa equação diz? P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mol, R é a constante universal dos gases, sendo que esse R, geralmente o exercício ele já fornece. O valor mais utilizado da constante universal é de 0,082 litros ATM por Kelvin mol. E T é a temperatura. Lembrando mais uma vez que em exercícios envolvendo gases, a temperatura deve ser utilizada em Kelvin. Aqui é um exemplo de um exercício para utilizar aquela equação dos gases. Então, ele fala assim: uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em ATM exercida por essa quantidade de gás é... Aí aqui, tá vendo? Ele já deu o valor de R e aqui tem as alternativas. Então, como que eu resolvo um exercício desse tipo? Em primeiro lugar, qual fórmula eu vou utilizar? Ele quer saber a pressão. Ele me deu o número de mol, a temperatura e o volume. Então, a fórmula que eu vou utilizar é aquela fórmula, a equação de estado dos gases. Então, P vezes E igual a N vezes R vezes T.
O segundo passo, eu vejo quais são os valores que o exercício me forneceu. Então, ele me deu a pressão, é o que ele quer saber. O volume, ele me deu, que ele falou que é um volume de 16,4 litros. A quantidade de matéria, que é o número de mol, ele me falou, a quantidade de matéria igual a 5 mol. 5 mol. O R, que é a constante universal dos gases, ele também me deu. Ele falou que é 0,082. E a temperatura, ele falou que a temperatura é 27 graus Celsius. Cuidado aqui, porque lembra que eu falei? O exercício, ele me deu a temperatura em graus Celsius. Só que nessas fórmulas que eu calculo para gases, eu tenho que utilizar temperaturas em Kelvin. Então, como que eu converto essa temperatura? Eu somo 273. Então, 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Então, a temperatura que eu irei utilizar na fórmula não é 27 graus Celsius, mas sim 300 Kelvin. Então, continuando, eu substituo os valores na equação. Então, PV igual a nRT, P, que é o que eu quero, vezes o volume, que é 16,4, igual a N, que é o número de mol, que é 5, vezes R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. P vezes 16,4 igual a 123, P igual a 123 dividido por 16,4, P igual a 7,5 atm. Logo, então, a resposta desse exercício é a alternativa D. Dica: refaçam o exercício e tentem fazer sozinhos. Se tiver dúvidas, anotem e tirem as dúvidas comigo no Teams. Depois, nós vimos as transformações gasosas. Nós vimos 3 tipos de transformações: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. A transformação isotérmica é aquela que acontece sob temperatura constante. Então, o que varia é a pressão e o volume. E eu tenho essa relação: P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E o gráfico que representa uma transformação isotérmica é esse tipo de gráfico aqui: volume por pressão. Então, o que eu tenho? Que o volume e a pressão, eles são o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, em uma transformação isotérmica em temperatura constante, quanto maior o volume, menor a pressão. Vocês podem visualizar aqui nesse desenho. Aqui eu tenho um volume maior e tenho uma pressão menor do que aqui, onde eu tenho um volume menor e uma pressão maior. Já a transformação isobárica é quando tem uma pressão constante. É uma transformação que acontece sob pressão constante. Então, nesse tipo de transformação, eu tenho essa relação: V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. E aqui eu tenho o gráfico que representa esse tipo de transformação. Então, é o gráfico de volume por temperatura, onde eu tenho o quê? Que em uma transformação isobárica, ou seja, uma transformação que acontece sob pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a minha temperatura, maior é o meu volume. E isso acontece devido àquilo que eu falei. Quanto maior a temperatura, aumenta o nível de agitação das moléculas, então elas ocupam um volume maior, porque elas ficam mais espaçadas umas das outras. Certo? Então, aqui eu tenho a transformação isovolumétrica, que é uma transformação que acontece sob volume constante. E quais são as relações que eu tenho na transformação isovolumétrica? P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. E aqui eu tenho um gráfico que representa esse tipo de transformação. Então, esse gráfico é a pressão pela temperatura. Aqui tem um quadro resumo das transformações gasosas. Então, a transformação isotérmica é a transformação onde a temperatura é constante e o volume e a pressão variam. A transformação isobárica é quando a pressão é constante, o volume e a temperatura variam. E a transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica é quando o volume é constante e a pressão e a temperatura variam. Aqui, exemplos de 2 exercícios, que foram até os exercícios que eu passei em sala de aula,
aproveito aqui para fazer a correção com vocês. Uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atm. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 0,9 atm, admitindo-se que a massa de gás contida no interior da bolha e a temperatura permanecem constantes? Então, gente, o primeiro passo, ele falou que é uma transformação que acontece em temperatura constante. Então, eu estou falando de uma transformação isotérmica, ok? Qual a equação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar lá a equação da pressão isotérmica. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Aí eu vou anotar os valores que o exercício me forneceu. Então, ele falou que a pressão 1, a pressão inicial, era o quê? De 2,2 atm, certo? E o volume inicial era de 3,6 centímetros cúbicos. Aí ele quer saber qual que vai ser a pressão que essa bolha, né, de ar tiver quando ela estiver em uma pressão de 0,9 atm. Então, 0,9 atm é a minha P2. E ele quer saber qual é o volume. Então, aí é só substituir os valores na fórmula. Então, vai ficar 2,2 vezes 3,6 igual a 0,9 vezes V2. Fazendo os cálculos, eu vou ter 7,92 igual a 0,9 vezes V2. V2 vai ser igual a 7,92 dividido por 0,9. V2 será igual a 8,8 centímetros cúbicos, certo? Aqui, então, nós temos mais um exemplo de um exercício envolvendo as transformações gasosas. Então, ele fala assim: um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus Celsius e a uma dada pressão. O balão é aquecido. Assumindo-se que a pressão é constante, a que temperatura estará o balão quando seu volume for de 60 metros cúbicos? Então, primeiro ele fala que é uma transformação que acontece a pressão constante. Então, eu estou falando de uma transformação isobárica, certo? Aí aqui, então, eu vou anotar as informações que o exercício já me deu. Ele fala o quê? Que o volume inicial é de 50 metros cúbicos a uma temperatura de 22 graus Celsius. Atenção aqui. A temperatura, quando nós trabalhamos com gases, ela tem que ser em Kelvin. Então, você tem que converter essa temperatura de graus Celsius para Kelvin. Como que eu faço essa conversão? Eu somo o valor da temperatura em graus Celsius a 273. Ou seja, 22 mais 273 igual a 295 Kelvin. Qual valor eu irei utilizar nos cálculos? O valor aqui em Kelvin, 295 Kelvin. Aí ele fala que depois que eu aquecer o balão, o volume será de 60 metros cúbicos. E ele quer saber qual é a temperatura. Então, quando eu falo de uma transformação isobárica, eu sei que a relação que eu tenho que trabalhar é essa relação aqui. V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Então, agora eu só vou substituir os valores aqui na equação. Então, 50 dividido por 295 igual a 60 dividido por T2. Faço a multiplicação em cruz, tenho 50 vezes T2 igual a 295 vezes 60. 50 vezes T2 igual a 17.700. T2 será igual a 17.700 dividido por 50. T2 será igual a 354 Kelvin. Ou seja, e se eu quiser converter essa temperatura para graus Celsius, para eu converter de Kelvin para graus Celsius, eu subtraio 273. Então, 354 menos 273 igual a 81 graus Celsius. Então, depois, façam esse exercício novamente sozinhos, refaçam os exercícios que eu coloquei aqui, e se tiverem dúvidas, anotem as dúvidas. E aqui, então, pessoal, de novo, assistam essa videoaula quantas vezes forem necessário. Anotem as dúvidas de vocês, porque no horário que seria a nossa aula presencial, eu estarei disponível no Teams para tirar as dúvidas de vocês. E o principal,
Não esqueçam de responder a tarefa que está postada aqui no Teams. Até a próxima aula!